Então, é o paradoxo do escritor judeu que quer falar sobre esse assunto, precisar falar sobre o indizível. Então, é encontrar, quase que ser obrigado a encontrar uma língua que possa dizer o que não se pode dizer, mas ele é obrigado a dizer com palavras que isso não se pode dizer. Well, of course for me it was difficult because it's for children, so I had to see what do I tell and what do I leave out. And sometimes I hear of children, they read the book, and I asked them what was the most difficult part. And then they said, the fact that Anne Frank had to leave her cat. No, it's true, because children read different than we think they do. And that has taught me a lot about children. So, for example, one of the paragraphs, I tried to explain what happened there. I chose the symbol of the shoe. And I'm telling that when they came in winter, and they had to put off their clothes, they would get new clothes and new shoes. And it could be that you got one left shoe and one right shoe. Or it could be that you got one size 5 and one size 8. It could be that you got only one. It could be that you got none. It could be that you got open shoes and it was cold. So that's the way I try to explain, because I don't know how to do it otherwise. It's too difficult. So this is the way I try to tell the children, because sometimes I read books on Anne Frank and they stop where the diary stops. But the killing of people in the camps is the main issue of the Shoah. So you cannot leave that out. But how do you tell them? I felt that was very difficult. Eu tive, na verdade, às vezes, um desafio em decidir o que incluir e o que não incluir no livro. E é interessante porque às vezes eu converso com crianças que leram meu livro e quando eu pergunto qual foi a parte que mais te tocou ou te emocionou, eles dizem que ela teve que deixar o gato dela para trás. Então as crianças às vezes lêem de uma forma diferente, eles observam coisas diferentes e eu aprendi muito sobre crianças através disso. Então é difícil contar essa história. Eu usei o símbolo do sapato também para mostrar o que aconteceu quando elas chegam no campo de concentração. Elas têm que tirar as roupas, eles ganham novas roupas, novos sapatos, mas você podia receber um sapato esquerdo e direito, de um tamanho, de outro tamanho, um sapato aberto que era completamente inadequado para o frio, ou sapato nenhum. Então é uma forma de contar mais dessa história, porque muitos livros sobre Anne Frank param onde o diário dela para. E eu acho que a gente realmente precisa contar a essência do que aconteceu da Shoah, dessa história que aconteceu e precisa ser contada. Então eu tive muita dificuldade de colocar isso em palavras. I think we could open last one. That was exactly what I thought. Então agora vamos abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Will you be the first? Well, I'll be the first. Noemi, in your book, em português, tá? No seu livro, a parte da sua filha, é uma coisa que me marcou muito, onde ela fica indignada à medida que ela vai se dando conta que, enquanto as coisas aconteciam no campo, do lado de fora as pessoas iam tomar café da manhã, esquentavam o seu pãozinho, etc. E, por outro lado, o livro da Yanni, que tem um outro olhar, além do diário, o subtítulo é o mundo lá fora. Então, eu queria que vocês comentassem alguma coisa sobre essa necessidade de olhar o mundo fora, quer dizer, o que estava acontecendo com as pessoas, como isso mexeu com você e depois com a Yanni. À medida que você se deu conta, não só, claro, a história da sua mãe, a nossa história judaica, enfim, você tinha vivenciado, mas essa outra história, como é que isso te afetou na escrita, e também queria ouvir isso da Yanni.
Para minha filha, isso foi talvez a questão mais importante. Para ela, foi se dar conta dessa simultaneidade dos tempos, de como era possível que as pessoas continuassem vivendo num lugar tão próximo ao campo, né, como essa cidade Oswiecim, onde a Yanni esteve. E no filme Shoah, do Claude Lanzmann, ele mostra bem isso, né? Que ele fala com as pessoas que eram os cidadãos, os habitantes das cidades em volta dos campos que ele visitou, e qual era a reação dessas pessoas quando elas viam os trens passando, ouviam as pessoas, quando o trem parava nas estações, implorando por um copo d'água, por um pedaço de comida. E algumas pessoas, inclusive, falam que gostavam de humilhar as pessoas que estavam pedindo comida e achavam que aquelas pessoas mereciam. Outras pessoas ocupavam as casas dos judeus, né, que tinham ido embora, davam graças a Deus que os judeus tinham saído de lá, porque eles podiam agora ter um lugar, né, para morar. E outras pessoas, ao contrário, sentiam muita pena do que estava acontecendo, mas não podiam fazer nada e continuavam vivendo a sua vida. Então, acho que é uma questão mesmo, essa que está trabalhada muito pela Hannah Arendt, quando ela fala no livro sobre a banalidade do mal. Né? Porque esse mal que se banalizou não está só entre os soldados nazistas que foram obrigados a cumprir ordens dos seus comandantes, mas também na própria população. Agora, quando eu leio sobre isso, quando eu penso sobre isso, eu também venho para a atualidade e vejo, e agora? E agora que essas coisas estão acontecendo e eu estou aqui tomando meu café, passando a manteiga no meu pão, em que medida eu sou diferente daquelas pessoas que eu vejo, né, tão assustada e que eu critico tanto quando eu vejo que eles continuaram também vivendo a vida deles. Então eu tento enxergar de uma outra maneira isso, tanto a mim como a eles, né? Relativizar essa normalidade da vida deles e tentar me autocriticar pela normalidade da minha vida, mas o que a gente pode fazer, né? Será que cabe a nós falar alguma coisa, escrever, ir lá, não sei. É uma coisa que me divide muito, que me deixa intrigada, assim, angustiada. I'm very much inspired by a Dutch woman, Etty Hillesum, who also wrote on the Second World War. She also wrote a diary. And she says, we will all have to go into our souls and then use ragebol, just something to clean it with, you know, which you use to get the spiders off the ceiling, you know what I mean? We should use this in our soul, and we should, yeah, spinador. We should use a spinador to make our soul clean every day, because it has to start with your own soul. That's the only answer, she says, that I have to evil. The only answer is to go back to your own soul and clean it every day. Eu fui muito inspirada por uma outra escritora, Etty Hillesum, que também escreveu um diário sobre a experiência dela na Segunda Guerra, e ela diz que a gente precisa entrar na nossa alma e limpar ela todo dia. Né? Pegar uma vassoura, ou esse, como é que é o seu nome? Espanador. E a única coisa que a gente pode fazer é começar com a nossa própria alma e diariamente limpar, sacudir para realmente poder responder ao que está acontecendo. So there are no big answers. We will have to do it ourselves. Não há uma resposta perfeita, a gente realmente tem que fazer esse trabalho dentro de nós mesmos. Mas parece que a gente também precisa fazer na alma dos outros. Yes, but if you have a clean soul with this spanador, when you clean your soul with this spanador, but a clean soul will shine, and somebody else will recognize this clean soul and will think, I want a clean soul myself. So it will inspire other people, and this is how it works, she says. So it all starts with the individual, and this is what she believes. And it's just her words.
But I think it's quite inspiring, and well, it helps me in a way to contribute with works like this to do what I can do, because the evil is so big and it's so real every day that it makes you powerless. And this is the small little thing that each of us, and also children, can do, I think. Então, como a Ed fala sobre a alma limpa, ela brilha. Então, assim a gente pode ilustrar e inspirar as outras pessoas. A gente limpa primeiro a nossa própria alma e assim pode inspirar outras pessoas. E é isso que eu tiro das palavras dela, que cada um faz um pouquinho, por isso que eu faço esse trabalho também, porque senão a gente realmente se sente muito impotente. Então é um pouquinho que eu posso fazer, porque o mal realmente está na nossa vida, está no nosso dia a dia. Então o pequeno que eu posso contribuir, eu faço. Mais alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? No. I ask you so many things. I don't know. Question. You have a question. Recentemente, eu e meu marido, a gente até participou do Senac da palestra da Nanette. E teve um momento que ela falou que ela não perdoava os nazistas, né? Ela conseguiu ser feliz, viver a vida dela, mas que ela não perdoava. Você e sua mãe, assim, como é que é para vocês hoje? Vocês acham que os nazistas realmente tiveram uma mente muito... eles não foram tão culpados assim, porque eles foram influenciados por toda aquela propaganda que estava na época, ou não? Realmente vocês também não conseguem perdoar porque acham que eles podiam ter feito tudo diferente? Eu não perdoo. Não perdoo os nazistas e também não perdoo ninguém que hoje continua fazendo coisas, acho que não semelhantes, mas que vão nesse caminho, né? Estão inclinadas nessa direção. E eu acho que tem muito ainda desse tipo acontecendo. Mas a minha mãe é diferente, né, mãe? Eu acho que você perdoa. Não quero pensar. Então ela não quer pensar. Eu acho que ela tem uma compreensão mais generosa do que eu, muito mais ampla, muito mais verdadeira, talvez, de quem passou por aquilo. Mas eu não perdoo, porque eu acho que se eu perdoar, eu não vou prestar atenção à possibilidade de isso acontecer comigo. Também, como ela falou, a gente precisa limpar nossa alma todos os dias, porque a gente, isso pode acontecer comigo. Né? Ninguém, isso que ela falou, o mal, né? Esse apelo a participar de um mal maior é muito forte, muito forte. E mesmo quando você pensa, não, isso não tem nada a ver comigo, tem. Então eu não perdoo por isso, eu preciso estar o tempo todo alerta. Gostaria de fazer uma pergunta para a Yane. Faço em português ou faço em inglês? Faz em português que eu estou traduzindo aqui para ela. Eu não tive a oportunidade de ler o livro ainda, mas vou procurar, até porque eu estou indo para a Holanda e para a Alemanha no futuro, então eu vou procurar ainda ler o livro. Fala só um pouquinho mais alto, porque eu estou falando. Eu li o diário ainda muito nova, eu tinha 12 ou 13 anos. E desde essa época eu tinha plano, né, de poder um dia estar em Amsterdã, visitar o esconderijo, e esse ano eu vou conseguir fazer isso. Então eu li até hoje todos os livros que chegaram até mim sobre a história e vou com certeza ler o seu. É uma história muito difícil de ser contada para crianças da idade de 9, 10 anos que são o seu público. Quais foram os seus maiores desafios nesse sentido, né, de buscar uma linguagem, uma maneira de contar essa história para crianças que ainda não têm talvez um discernimento para compreender
entender o que aconteceu. Well, in the Netherlands, children hear at a very early age about the Second World War in school. So they know quite a lot. Of course, there's a difference between knowing and while giving this a place in your head and in your heart. When this book was ready, some investigators, researchers. Some researchers read it before it went to children because we were afraid that it might be too much for children of that age. And then something interesting, I heard something interesting. Children of about 9, 10 years old would read this and would feel that it is a story about history, about the past. This happened to Anne Frank, and it was horrible. But children of 11, 12, 13 years old will read it and they will think, what if it would happen to me? What would I take when I had to go into hiding? What would I bring with me? What if in my society today something happens and I have to choose sides? So they have completely different questions when they get older. So the impact on older children is much bigger than on young children, because they feel it has happened a long time ago and it was horrible, but it's gone. So this for me was very interesting. And so did I make an effort to use simple language? I don't think so. I think you can read it when you're 10, you can read it when you're 15. I also know that adults read it. So I don't have a tendency to sit on my knees and make it smaller. I also feel that you should tell children, once they are interested, you should tell them the story as a whole and not leave things out. Of course you have to think of it, you have to choose words, but you shouldn't leave parts out, because they already know. They just know. Of course, the last part was the most difficult part, because Anne Frank died because of exhaustion, of illness. Sometimes children in schools say to me, Anne died because she was ill. And then I say, no, Anne died because she was murdered. And they look at me and they say, no, 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 she was ill. And I explain to them that when you don't give a child food, when you don't give them clothes, when you don't give them warmth, when you don't give them protection, when you don't, and I use all these words, then in the end they die. But this is slow murder, it's murder. And they're shocked. This is the only aspect where they are shocked, and the rest they know. It's incredible, but they do. Na Holanda talvez seja um pouquinho diferente, porque as crianças já muito jovens têm um conhecimento da Segunda Guerra, do que aconteceu, e então eles conseguem ler a história e entender, talvez não assimilar de uma forma, né, que uma criança mais velha faria, mas eles conseguem entender. E foi interessante porque quando o livro ficou pronto, vários pesquisadores leram antes de ser publicado, justamente para ver qual seria a avaliação deles. E descobrimos que crianças de 9, 10 anos leem a história, acham interessante o que aconteceu com a Anne Frank, mas vê isso como algo do passado, uma história que aconteceu e acabou. Crianças já de 11, 12, 13 anos já começam a imaginar, imagina se fosse eu, o que eu levaria para um esconderijo, o que eu faria se eu tivesse que escolher um lado, o que eu faria se isso acontecesse comigo. Então, na verdade, o livro tem um impacto muito maior nas crianças de uma idade maior, a partir de 11, 12 anos. Então, eu não escrevo especificamente para crianças, esse livro é lido por pessoas de 10, 15 anos, adultos. Eu acredito que você precisa contar a história integralmente para as crianças. Claro, você vai escolher bem suas palavras, mas você não vai omitir nada. E a última parte do livro foi a parte mais difícil,
porque na verdade a Anne morreu por causa de doença, né, de exaustão, mas muitas vezes as crianças falam, ah, sim, ela morreu no campo porque ficou doente. Eu falo, não, ela foi assassinada. Eles dizem, não, mas ela estava doente. Eu explico, se você negar comida, roupa, aquecimento, proteção, a pessoa vai morrer aos poucos. Ela é assassinada aos poucos, mas o resultado de você negar tudo isso a uma pessoa é a morte. Então, essa parte realmente choca as crianças, mas é a única parte. O resto eles conseguem entender e ler bem. Boa tarde. Eu sou atriz, faço um monólogo que se chama Refúgio de Anne, sobre Anne Frank, e costumo levar esse trabalho principalmente nas escolas. Eu me baseio na história do diário como ponto de partida para pensar um pouco a questão da violência, da intolerância e do preconceito nos dias atuais, nas situações cotidianas que fazem parte das crianças ainda de hoje. Eu também não sou judia e tive uma certa dificuldade, um cuidado imenso de mergulhar nessa pesquisa de forma que eu não fosse, que eu jamais traísse algum dado histórico, né? E ao mesmo tempo em que eu tinha muita clareza de que o Holocausto é um genocídio único na história da humanidade, eu tinha muita dificuldade em relacioná-lo a outras dores. Porque a nossa dor sempre parece muito maior que a dor do outro. Né? Então, a minha maior dificuldade e cuidado foi trabalhar nessa atmosfera de não ser judia, de estar falando sobre algo que ficou bastante distante da minha realidade e, ao mesmo tempo, jogar para a nossa realidade atual, cotidiana, né? sem ferir a história, sem desrespeitar do outro. Queria saber se a senhora se sentiu assim também, não sendo judia, como mexer com esse material que é do outro, essa dor do outro. Well, the interesting thing is that I start nearly always, like today, with almost saying sorry for the fact that I'm not Jewish and still talking about it. So, because I always feel I have to be very careful and sensitive about my words, and I'm always very concentrated about what I'm saying. But yesterday I spoke to teachers within the Jewish community, and one of them said that they were actually very happy that someone outside the community was telling this story, because in a way we stress different, we come with different issues or different angles or different ways of telling the story, and it can also be a positive thing that we do not feel the weight of the past on our shoulders, and we don't have mothers or daughters who have the same emotion. And this was something that helped me yesterday, and I thought perhaps I should stop. But you see, it's an automatic thing, because today I started again saying, sorry, I'm a Protestant. So no, but this is an issue, so I think in the process I've been very much aware of it. At the same time, there's of course a very universal message in the diaries of Anne Frank, but also in the whole story of the life of Anne Frank. So, and this universal issue, the issue of the evil, for example, this is something we all share, and I can speak freely about that. So it has both sides. On one hand, I'm aware, and on the other hand, I don't have the weight on my shoulder, which can be a positive thing, I think. Então
Interessante porque, como vocês viram hoje, eu sempre começo também falando sobre a questão de eu não ser judia, de eu ser protestante, quase me desculpando por isso, e sempre procuro ser muito sensível e cuidadosa quando eu falo sobre esse assunto. Mas ontem eu fui conversar com professores de uma escola judaica e falei a mesma coisa com eles, e um dos professores falou para mim que estava muito feliz que era uma pessoa de fora da comunidade contando essa história, porque a gente fala de diferentes assuntos, a gente tem um ponto de vista diferente, e isso pode ser muito positivo. Eu não tenho esse peso histórico nas minhas costas. Então, a questão que você teve com sua mãe, com sua filha, eu não tenho isso. Então, de certa forma, até é mais fácil, às vezes, de contar isso, e eu acho que talvez eu precise parar de me desculpar por isso, mas hoje fiz de novo. Então, e outra questão que você mencionou é que a mensagem é universal, então a história dela contém essa mensagem universal, e o mal que está na nossa vida também é algo que eu posso contar, posso me referir a isso, e eu estou ciente da minha posição, mas ao mesmo tempo eu não tenho esse peso nas costas. So how do children react to your Blair, your monologue? How do they react? Então, como é que as crianças reagem, respondem ao seu monólogo? Normalmente, elas lidam com causas cotidianas. Elas acabam partindo do que eu ofereço em termos de encenação. São brincadeiras, é uma encenação bem minimalista, são brincadeiras. Existe uma boneca que é a Anne Frank, que funciona como duplo da narradora. E as crianças mergulham nesse universo e tentam... não só se identificar com a Anne enquanto criança, mas eu acho interessante que há pouco tempo o Orkut, antes do Facebook, o Orkut, existiam várias comunidades sobre a Anne Frank em que os jovens pensavam: se a Anne Frank fosse viva, o que ela gostaria de estar comendo hoje no Brasil? Se ela fosse brasileira, o que ela estaria... É muito interessante que tantos anos depois, isso seja um assunto, seja algo que possa fazer parte do imaginário das crianças. Muito tempo depois, com todas as transformações tecnológicas que nós tivemos, que elas possam parar e pensar nela enquanto um símbolo, enquanto um exemplo. No final do meu monólogo, eu faço uma homenagem às crianças que foram vítimas de violência, que são os exemplos um pouco mais recentes, não relacionados ao Holocausto, mas violências que foram estampadas nos jornais, etc. Então eu percebo que também o trabalho acaba servindo uma homenagem para o público judaico. Ele é uma tentativa de uma grande homenagem para que essas vítimas jamais sejam esquecidas, para que essa memória continue viva. E quando eu vou às escolas públicas, por exemplo, eles não têm essa vivência do Holocausto, não chegaram tão perto dessa dor, mas eles acabam reconhecendo na aluna que foi assassinada. Então, por isso, eu me remeto de volta à questão do que é dor, né? Sempre estou nessa corda bamba de o que é dor, a minha dor, a dor do outro. Mas é a forma como eu acho do monólogo atingir públicos diferentes. Very interesting and very important, I think, this work you do. Yeah. Interessante e muito importante o trabalho que você faz. Não é exatamente uma pergunta, é um comentário até interessante sobre isso. Eu fiz esse trabalho essa semana com a Yane nas escolas judaicas, a convite do Consulado de Israel. A primeira iniciativa do Consulado de Israel era justamente levá-la para as escolas não judaicas. Mas como isso estava acontecendo
ou não sei se foi essa a razão, mas me parece que pelo fato de a gente estar organizando em junho, que era logo antes das férias, várias escolas alegaram que iam demorar para poder saber, iam voltar das férias e tal, e aí as escolas que voltaram e disseram, nós queremos, foram 4 escolas judaicas. Entendeu? Mas, de fato, do ponto de vista judaico, é muito mais importante, não só como uma história judaica, exatamente como a Nelly falou, uma coisa atual, mundial. Thank you. Então, diante dessas 2 últimas colocações, é uma coisa que me intriga também. Eu escrevo, faço resenhas de livros, na verdade, jurídicos, para o site, mas muitas vezes tem espaço para abordar algum aspecto mais literário, histórico. E a gente, como é um site voltado para advogados, tem muitos judeus que são leitores, e a gente já foi admoestado, que não é para falar de alguns temas que são, cuidado, porque a comunidade é muito sensível, tem que tomar muito cuidado, e são resenhas de livros, eu estaria comentando livros, né? E existe essa preocupação, cuidado que vocês não são judeus, vocês não estão falando de história de um outro povo e vocês podem ofendê-lo. Isso me intriga, agora principalmente quando ela falou muito da tona, porque é a história do mesmo povo, é a história da humanidade. E eu queria saber, então, eu já vi qual é a sua opinião, me interessante se consegue inclusive fazer essa leitura e se colocar no lugar desses africanos que estão passando por coisas semelhantes. Mas existe dentro da comunidade essa percepção de que é uma história do povo judeu, não é uma história para qualquer um falar. Bom, tem muitos judeus aqui no Brasil, né? E como existe uma tradição entre os judeus, onde tem um judeu, tem 2 opiniões. Os judeus são conhecidos por serem muito polêmicos, por gostarem de discutir, de se opor às opiniões dos outros. Então, existem muitas vertentes do judaísmo dentro do judaísmo brasileiro e do judaísmo em geral. Tá? Então, talvez essas pessoas que estejam te admoestando, dizendo que você ou outras pessoas, não judeus, não devem se meter com assuntos judaicos, pode ser que pertençam a uma vertente do judaísmo que quer que esses assuntos sejam mantidos só entre judeus. Né? Eu não pertenço a essa vertente, tem muitos judeus que também não pertencem. E eu acho que, é claro que não, é claro que tem, por exemplo, feministas que não permitem que os homens discutam as questões feministas, porque acham que só quem vive o problema do machismo é que pode falar sobre a questão das mulheres, sobre o feminismo. Tem transexuais que também não permitem que outras pessoas... Então, é claro que quem viveu tem mais propriedade de falar sobre aquele assunto em particular, mas quando você transcende esse assunto, quando você fala sobre aquilo como um símbolo de um mal maior, é claro que você tem possibilidade de falar sobre isso, pelo fato também de você não ser judeu ou judia. Às vezes você pode falar sobre isso ainda com mais pertinência, né? Uma pertinência diferente, digamos, não com mais pertinência, mas com uma pertinência diferente, como o professor agradeceu a ela por ela não ser judia. Né? Porque não dá para isso ficar sendo endógeno, só os judeus discutirem as questões dos judeus, né? Porque daí meio que não leva a nada, fica uma vitimização. Eu acho que é improdutiva essa vitimização. E é um assunto que tem que ser aberto, né? É uma questão de todos. E o não-judeu pode falar sobre os judeus do ponto de vista histórico, filosófico, sociológico, político, né? Assim como eu me sinto no direito de falar sobre o islamismo, por exemplo, né? Então, eu acho que você não deve se deixar censurar por essas admoestações que eu acho que vêm de uma vertente judaica que pelo menos eu não endosso. Eu acho que tem muitos judeus que também não vão endossar. E acho muito legal que ela faça peças sobre a Ana Frank.
É isso. I think we had a good afternoon, and we tried to communicate about the books and about, yeah, so of course everybody who wants to ask can ask us afterwards, or not. Yeah. Or is there something urgent? What's this? That we're going to autograph. Oh, yeah, sure. A gente está aqui para, se vocês quiserem assinar os livros. E se tiver alguma pergunta para fazer depois, enquanto elas estiverem aqui, pode se sentir à vontade a falar com ela. So I think